vamos recapitular um pouquinho, porque é algo interessante, né? Os irmãos lembram daqui nós lemos? Vamos ver se estão ligados. Lemos aonde? Atos, capítulo 10. Tinha um pastor que sempre fazia isso com a gente, né? Para ver se os irmãos estavam antenados e se estavam com o propósito realmente de guardar a palavra de Deus. Atos Apóstolos 10. A Bíblia, ela retrata e relata o caso de um homem, mas não era um homem qualquer. A Bíblia, ela fala desse homem e cita o nome dele, que se chamava Cornélio. E esse Cornélio, diz a Bíblia, que ele era um homem bondoso, ele era um homem que praticava esmolas, ele era um homem que dava suas ofertas, ajudava as pessoas. E a bondade desse homem foi tão grande que chamou a atenção de Deus. Observe, os irmãos, que ser bom, ser só bom, ser doador de esmolas, ajudar os pobres, não é o suficiente ainda para Deus. É necessário que a pessoa, ela tenha um encontro com Deus, que ela aceite a Ele como Salvador, que ela desça as águas do batismo, para que ela possa entrar no céu. Aleluia, Jesus. E então, quando Deus olhou para Cornélio e viu a atitude de Cornélio, uma atitude muito boa, um homem bom, de um coração bom, um homem que não tinha maldade, Deus enviou anjos para falar com Cornélio. Eu acho esse texto muito lindo, irmãos, porque a gente às vezes tem assim umas maneiras, né, da gente achar que bondade só existe no crente, só existe naquele que serve a Deus. Mas tem muita gente boa aí fora, tem muita gente aí que tem um coração bondoso, que só precisa encontrar Jesus, que só precisa ter o ensinamento de quem é Jesus e como ele deve fazer para alcançar essa graça. Então, diz a Bíblia que Deus enviou um anjo para falar com Cornélio, né? Uma visão que Cornélio teve. Foi a hora nona. E então, diz a Bíblia que ele teve aquela visão e aquele anjo chegou e falou: Cornélio, você deve ir à casa de Simão, que tem por seu nome Pedro, e pede para ele falar acerca do nome do Senhor Jesus, porque Deus tem visto que você é uma pessoa boa, você é doador você faz esmola para as pessoas, você ajuda muita gente, e isso tem agradado a Deus. Mas falta algo muito importante para você, só que você precisa procurar esse homem, ele vai te ensinar tudo. Esse homem era gentil, Cornélio era gentil, né? Aí o que acontece, irmãos? Lá na casa de Pedro, por volta da hora sexta, que era sempre o horário que ele ia orar, né? Ele estava orando, aí de repente Deus mostra uma visão para ele. Nesse intermédio de tempo, os trabalhadores de Cornélio já estavam quase chegando lá na casa de Pedro, e ele estava orando a hora sexta, e então aparece no céu um objeto que veio descendo, e ele começou a orar, não entendeu nada daquele objeto, mas continuou presenciando aquela visão. E diz que aquela visão, ao se aproximar, Pedro percebeu que era como um lençol atado pelas quatro pontas. E nessas quatro pontas, dentro do lençol, tinha todo tipo de aves imundas, aves que não era permitido, né, aos judeus comer. E aí Pedro está lá, olha só como Deus é lindo, irmãos, né? Deus preparando o coração de Pedro, porque ele jamais ia aceitar falar de Deus para Cornélio, sabendo que Cornélio não era um judeu. E então Deus mostra aquela visão, aquele monte de aves de rapina, e Deus fala: só Pedro, mata e come. Aí Pedro olha para aquilo e diz assim: jamais.
jamais eu vou comer coisa comum e imunda. Nunca entrou na minha boca isso. E não vai ser agora que vai entrar, Senhor. E aí o anjo do Senhor fala para Pedro: Pedro, você nunca faça de comum aquilo que Deus purificou. Aleluia. E aí diz que o lençol se recolheu de novo. E ele ficou matutando, tentando entender, mas que visão é essa? Mata e come animais de Deus, não faça imundo que Deus purificou, não entendi nada. Ele estava lá se acabando, tentando interpretar aquela visão. Quando de repente o anjo do Senhor fala ao ouvido de Pedro, fala: Pedro, tem 2 homens aí te procurando. Que interessante, irmãos. Precisou o anjo anunciar que tinha gente. É tudo Deus preparando para que Pedro recebesse aquele recado e que ele fosse lá na casa de Cornélio. Era assim, não era Cornélio que tinha que vir a ele que tinha que ir até Cornélio. Né? E então é engraçado, irmãos, que quando Deus quer salvar alguém, quando Deus quer fazer a obra na vida de alguém, Ele prepara meios, né? Ele arruma situações, cria situações aonde nós acreditamos que não tem. Quando a irmã Maria estava discorrendo o assunto de ontem ali no São Bento, irmãos, imagina uma alegria, eu estava radiante, fazendo aquela, sabe, eu falei assim: Deus, é muito bom. É muito bom a gente poder, porque no meio dessa gente toda, todo tempo que a gente entrava tinha gente com cigarrinho, né, na mão, e não era assim, só adultos não, a gente via crianças praticamente, de grupinhos, certo? A gente via mulheres dona de casa, varrendo a casa por, certo? E aí, eu falei assim: Deus, eu tenho certeza absoluta que no meio dessas pessoas tem alguém que o Senhor já carimbou ele, são pessoas boas, que ele está marcado para ser salvo. Ele só precisa de um empurrãozinho, ele só precisa de alguém que lhe mostre o caminho. Então, eu andando evangelizando e falando com Deus: Deus, me coloca na frente de alguém que precisa ouvir a tua palavra, e que esses panfletos que nós estamos colocando surtam efeito, que ele fale no coração de alguém, porque eu sei que tem gente boa. Verdade. Então, o que Deus faz, irmãos, é muito perfeito. E eu tenho certeza que esse trabalho que nós fizemos ontem não foi em vão. Alguma coisa Deus vai fazer. Aleluia! E eu acredito realmente que Deus tem obra grande para fazer ali no São Bento. Eu acredito. Eu não sei porquê, não é vão, certo? Esse impeto que eu tive de abrir aquele trabalho ali, né? Como disse minha esposa ontem, a princípio é para resgatar 2 almas. Mas vai muito além das 2 almas. Ainda que fosse só 2 almas, gente, como importante é resgatar 2 almas. Porque se olhar Jesus, eu já falei para os irmãos aqui, se olhar a parábola das 100 ovelhas ali, aquilo foi muito interessante, porque os irmãos não fazem dimensão. Imagine você com 99 ovelhas lá no aprisco, você está contando, aí é 100, está faltando uma. É uma coisa que não tem muito sentido, se você for olhar assim aos olhos humanos. Quando fala que não tem muito sentido, porque se deixar 99 no aprisco, correndo o risco do lobo chegar lá, devorar, vir ladrão, roubar, né, saquear, para ir atrás de uma, parece que não tem muito sentido, né? Eu botar a vida em risco, a vida de 99 por uma que se desgarrou porque se descuidou. Ela não se desgarrou porque ela estava atenta o tempo todo, não. Ela se descuidou. Ela saiu fora do rebanho. E aí ela se desgarrou e aí se perdeu, né? Irmão, toda vez que eu me deparo com essa passagem das 99 ovelhas, eu fico pensando, falo assim: ó, que amor é esse? Né? Você coloca em risco a vida de 99 e vai atrás
de uma que, sabe, deixou de obedecer, né, de ouvir a voz, porque o pastor ele vai conduzindo as ovelhas, né? Ei, e as ovelhas vai seguindo, ei, oh, e ela deixou de ouvir, por isso que ela se perdeu, e estava numa ribanceira, e disse que ele chegou lá, encontrou ela na ribanceira, catou, colocou nos seus ombros, com maior alegria, e trouxe para o aprisco novamente. Então vale muito a pena, se por 2 almas, né, se nós passarmos o resto da vida ali, sacrificando, mas aquelas 2 almas forem salvas, e não são 2, né, são 4 agora, né? Glória a Deus. Então, Deus olha para aquele homem com um amor imenso, e Pedro, imagine, Deus podia ter mandado João, não é isso? Vai falar com o João, porque o João é tudo amor, não precisava nem mostrar a visão para João, não é isso? Paulo, né? Mais compreensível, mas foi logo para Pedro, porque ao salvar Cornélio, também Deus já estaria dando uma lição em Pedro, que ele não deveria fazer acepção de pessoas, e às vezes a gente quer fazer acepção, a gente quer escolher o lugar aonde a gente vai evangelizar, a gente quer escolher o lugar aonde a gente vai pregar. Preste atenção, meu amigo, que quando Deus te chama para fazer a sua obra, você não tem que escolher aonde você vai, você não tem que escolher os melhores lugares, você não tem que escolher a casa de quem você vai, você só tem que ficar atento e atender o chamado de Deus para fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. E aí então, Pedro, ele ia rejeitar, com certeza ele ia rejeitar, e aí precisou Deus mostrar a visão e mandar um anjo anunciar. Não precisaria anjo falar que chegando, a gente tem que ficar te chamando, era só aguardar, e só ela procurar. Entendeu? Como foram procurar, né? Ele chegou lá, escuta, aqui mora um Simão, por nome do sobrenome Pedro, mas o anjo fez questão, falou assim, olha, vamos mostrar para Pedro, porque a gente já conhece ele, então vamos instruir Pedro como é que se faz, né? E como é que se atende ao pedido do Senhor. Então, diz a Bíblia que quando os homens chegaram, eles estavam ainda tentando descobrir que visão era aquela que ele tinha tido. E os anjos chegou e falou assim, olha, tem 2 rapazes te procurando. Aí ele saiu lá fora, e os moços estavam lá e disse, escuta, vocês estão procurando por mim, certo? Em que eu posso ser útil? Aí os meninos, isso é muito lindo, irmãos. Os meninos falaram assim, ó, quando Deus faz as coisas, ele faz perfeito, né? Então os meninos, para que ele fosse, falou assim, olha, é o seguinte, meu Senhor, ele é um homem muito bom. É muito interessante, irmão, que você pare de falar mal da tua igreja. Você que usa a internet para ficar falando mal da tua igreja, falando mal dos irmãos, você fica querendo ganhar dinheiro, não é que você está querendo mostrar que você é certo e que tem coisa errada na igreja, não é isso, e você sabe que não é isso. O teu propósito é ganhar dinheiro com a desgraça, com a miséria e com as coisas erradas que tem muita gente que faz, porque não anda na direção de Deus. É isso que você faz. O que você faz é querer ganhar dinheiro em cima das coisas erradas que acontecem na igreja, para defamar aquilo que Deus purificou, aquilo que Deus batalhou, que derramou o seu sangue, que é chamado de igreja. Você não pensa, você não calcula o dano que você está fazendo para a obra de Deus. Aí você vai nas redes sociais e fica aí postando, né, fazendo coisas que venham a desagradar a Deus. E quando você fala bem, você sabe que quando você fala bem, você tem poucas curtidas, você tem poucas pessoas que te seguem, porque as pessoas não se saciam de coisas boas, as pessoas se saciam de coisas ruins. Quando você fala mal, é um monte de gente curtindo, é um monte de gente comentando, mas quando você fala bem, ninguém quer saber de te curtir, ninguém quer saber de te seguir, e aí isso te leva você ao fanatismo do muito dinheiro. Você nem pensa que a tua vida um dia vai se findar, que você não vai ficar o tempo todo provocando a desgraça que você está provocando, não é isso? Defamando a obra do Senhor. Você não imagina que um dia você vai partir, e o dinheiro que você está ganhando com essa situação que você está causando, com esse detrimento, denegrindo a imagem de Cristo nas redes sociais, que esse dinheiro
não vai te salvar. Verdade, Jesus. Que você não vai levar nem um centavo desse dinheiro. Então, esses moços, eles poderiam muito bem chegar e falar assim: ó, a gente serve um senhor lá, e aí ele está te chamando, vai lá. Não, mas eles fizeram questão. Eles fizeram questão de chegar e falar assim: olha, nós somos servos de um homem que ele é muito bom. Ele faz esmolas, ele dá ofertas, ajuda as pessoas, ele tem um coração muito bom. E apareceu um anjo do Senhor e falou com ele para te procurar, para você ir lá e mostrar para ele como é que ele tem que fazer para ele ser salvo. Você poderia nos acompanhar? Aí Pedro então entendeu e falou: poxa vida, o lençol com essas aves, é isso. Esse homem não é judeu, esse homem não faz parte da promessa, mas Deus purificou. Aleluia, Jesus. E o que Deus purifica, como é que eu vou chamar uma coisa dessa de comum? Aí ele entendeu que a visão era Cornélio. Então ele foi, caminhou com aqueles homens e foi até Cornélio. Aí chegou lá, ele começou a anunciar Jesus para Cornélio, e Cornélio caiu em prantos. E Cornélio então falou assim: olha, eu quero ser batizado. Aleluia. Eu quero esse Jesus. Então, irmãos, tem muita gente boa por aí. Você pode falar para mim que você não acredita que existe gente aí que ainda tem coração bom, que, entendeu? Eu sei que é aqui dentro, aqui para dentro, eu sei que tem pessoas aí, certo, que sobrevivem disso, sobrevivem do mal, que faz o mal, pessoas que julgam outros, pessoas que fazem coisas ruins, mas lá dentro tem alguém, lá dentro tem alguém que Deus já decretou que ele vai ser alguém para ser salvo, nem que for na última hora de trabalho. Tem pessoas aí que Deus chamou ele há muitos anos e vem fazendo a obra de Deus e vem trabalhando, mas tem pessoas que agora, no último momento da vida, Deus também tem propósito de salvação e vai ter o mesmo direito de entrar no céu, tanto quanto essas pessoas assim cara tem. Tem muita gente aí, irmãos, que está sendo sufocada, pessoas boas, ela só não sabe que rumo tomar. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não tem aptidão e que não tem desejo de entrar nesses becos, nessas vielas. Não, lá não entra porque lá é misericórdia, lá é só o sangue de Cristo. Mas Deus nos chamou para entrar. A Bíblia diz para nós ir pelos valados, pelos caminhos. Para nós entrarmos. Então, aquele trabalho de ontem, e eu cheguei lá na igreja, com aquela alegria toda, fiquei ali, preparando e tal. Daqui a pouco chegou a Marlene, e a gente ficou esperando que chegasse mais alguém, mas a gente entende do trabalho dos irmãos e das dificuldades que tem, e então a gente saiu, a gente mesmo. E cada bequinho, irmãos, umas escadas estreitinhas, a gente subia, descia. Uma hora nós estávamos subindo uma escada, outra hora nós estávamos em rampa, entendeu? E aí, cada bequinho estreitinho, e ainda eu sendo desafiado. Eu só quero ver onde é que o pastor vai nos levar. Eu quero ver se ele está sabendo onde é que ele está indo. Eu só falo assim: Deus, se eu não me deixa, eu. Entendeu? Caminho estreito, não, porque o negócio estava feio. E nós entrávamos, irmãos, naqueles bequinhos, e saía, e encontrava aquelas pessoas com saquinhos, vendendo em vários pontos, que eles falam biqueira. Hã? Biqueira. Mas eles tratam outro nome de biqueira, bazar. Eles tratam outro nome. Assim, biqueira, nós vendemos biqueira, mas para eles lá não é ponto de gente, venda. Já vi na TV. Digamos assim, venda, o ponto de venda, deles lá.
E eu passei por alguns e não tive nenhum receio. A Marlene passou no último lá, eu tudo lá com os pacotes, a sacola, entendeu? A perita aqui. Eu chegando lá, meu amigo, boa tarde, tudo bem? Olha, quero te dar um folhetinho, eu sei que você está trabalhando, né? Não quero te atrapalhar, mas se à noite você não estiver em serviço, nós vamos ter, né, uma noite no cinema com pipoca. Jesus te ama, né, e Ele te quer bem. Né? Obrigado, pastor, obrigado. Não sei se vou estar lá, mas obrigado, valeu aí por lembrar da gente. Eu falei, que isso? E meu coraçãozinho vai falar, só Deus. Né? Se o senhor pudesse trabalhar, né? Eu sei que o senhor pode trabalhar na vida de uma pessoa dessa. Aí fui falar com o outro, né? Os olhos vermelhos e tal. E ele falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para o senhor, assim, eu agradeço muito o senhor tá assim, sabe, entregando esse conflito para a gente, embora eu não vou, mas eu agradeço muito, porque isso é muito importante, né? É sinal que Deus ama a gente, porque Deus nunca deixou de te amar. Deus te ama. Ele não só te ama, como Ele tem propósito na sua vida. É que você precisa tirar um tempo, porque a minha vida é corrida. Eu falei assim, então, quem é que não tem vida corrida, né, meu amigo? Todo mundo tem, eu sei que você, né, tem os seus corres por aí, mas uma hora esse aqui, olha, fiquei um tempinho ali conversando com ele, né? Falei, rapaz, sabe que a gente precisa, né? Todo homem precisa tirar um tempinho para Deus, porque aliás é Ele que nos dá o fôlego de vida, né? Não, pode ficar tranquilo, uma hora eu vou aparecer lá, não sei qual que é a igreja, é que subir, exatamente, então pode ficar tranquilo, não é hoje, mas eu vou aparecer por lá. Eu falei, amém. E eu vou ficar ansioso esperando, né? Subi mais um pouquinho, tinha umas meninas novinhas lá, tudo com os copos, bebendo, minhas jovens, né? Muito boa tarde, olha só, né? Estou falando de Jesus, queria entregar esse folheto para vocês aqui. Aonde que é? Toda chapada, aonde que é? Entendeu? Ah, eu sei, entendeu? Então, quando você estiver bem, lembra, pega esse folheto, lê, aqui está o nosso endereço. E cada vez que nós ia se aprofundando, irmãos, né, a canseira ia batendo, porque você sobe, né, degraus, desce em rampa, sobe em rampa, escada, as pernas vai, sabe, meio que baleando, mas mais o meu coração ficava alegre. Sabe aquela sensação de dever cumprido? Era mais ou menos isso, né? Então, Pedro, nesse dia que ele saiu da sua casa e foi até Cornélio, eu acredito que houve uma alegria muito grande na vida de Pedro, porque embora ele fosse um camarada que era resistente, que ele não aceitava que a salvação fosse estendida para outros, que foi essa a razão dele bater boca com Paulo, é isso? E então que ele queria forçar na marra que os judeus fosse uma coisa e que os gentios fossem totalmente fora desses planos de salvação, né? Então, embora ele tinha essa dificuldade, mas eu creio que no caminho ele foi jubilando, ele foi maravilhado, e eu creio que está pensando, falando assim, olha, o Senhor podia ter, porque ele andou com Jesus, não é isso? Ele andou com Jesus, e ele falou assim, Senhor, o Senhor, assim, eu estou feliz porque tinha Paulo, né? Conhecendo ele, como é que ele era, né? Tinha Paulo, tinha João, sabendo que João era tão amoroso que se o Senhor mandasse que Cornélio fosse falar com João, mas de primeira João já ia chegar lá e falar, meu amado, não é isso? Irmãos, assim, quando fala de João, eu consigo entrar na cena e ver aquele homem, né? Porque os discursos de João, a pregação de João, né? Quando ele se dirigia para exortar alguém, né? Isso, Pedro, né? E Paulo era diferente, né? Você lê, dá para você entrar na situação e mentalizar o tom de palavra que ele estava se dirigindo, ou até mesmo escrevendo, né? Quando, olha só, eu tenho um vídeo de voz que vocês têm que se levantado, formado um grupinho. Isso aí não é bom, não.
Isso aí é coisas de quem não tem Deus na vida, porque se tivesse Deus, não faria essas coisas. Paulo e Pedro, mesmo tom. Não foi isso que eu vos ensinei. Mas João não, João assim, amados. Deixa eu falar uma coisa, filhinhos, vocês não precisam ficar temerosos. Vocês não precisam ficar preocupados, porque todo mundo erra. Mas se alguém de vocês errar, olha só, nós temos um advogado, Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Filhinhos, não erreis, não se dê. Era exortação, tá? Ele não estava assim, era exortação, mas a exortação era assim: filhinhos, não erreis, para que vocês não caiam em condenação. Né? Paulo, de que forma vocês querem que eu vou até vocês? Porque eu estou ouvindo aí que está tendo divisão, entendeu? Vocês querem que eu vou com Paulo de mansidão ou vocês querem que eu. Certo, eu vou arrebentando. Já não tinha, sabe? Mas João era totalmente oposto. Né? Então nós precisamos entender, irmãos. Cornélio, ele tinha um desejo no coração. E quando Pedro encontrou com ele, né? Então ele pôde falar de Jesus e disse: olha, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas, lembranças na presença de Deus. Né? E aí o anjo fala assim: olha, eu vou fazer algo na sua vida, mas só que não sou eu. Porque anjo não tem autoridade para falar, né, anunciar o evangelho. Porque eles também não têm tolerância. Eles não foram feitos em forma de pecado, eles não têm tolerância. Se um anjo for falar do evangelho para você, é assim: olha, você aceita ou não? Não, então esteja fulminado. Ele não vai te perdoar para você dizer ou não. Então, é assim: olha, eu vou falar com alguém, já preparar o coração dele, e você vai lá e ele vai te falar o que você deve fazer, tá certo? Porque você é bom. Então, você imagina, irmãos, que tem muita gente aí que está se lamentando, se acabando, chorando, pedindo socorro, ele só não sabe como fazer. Ele só não sabe como agir. E às vezes nós ficamos só aqui dentro, né? Pedro disse assim no versículo de 34: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Até então, irmãos, ele não entendia assim. Mas depois da visão, agora então ele disse isso. Então, falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E Deus nunca fez e não fará. E não fará. Aleluia, Jesus. E ele só pelo contrário: em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. E esse é o Senhor de todos. Aleluia. Então, ele entendeu que é necessário fazer aquilo que Deus manda, mas não é necessário fazer aquilo que Deus manda, sabe, não, eu vou porque senão não, mas fazer e fazer com alegria. Ontem foi um dia marcante, né? Porque fazia muito tempo que nós já não estávamos fazendo mais evangelismo. E aí você fala assim: não, eu preciso evangelizar, mas você nunca tomar atitude, nunca parar, nunca mostrar que essa necessidade existe realmente dentro de nós, que é preciso fazer. Ah, não, eu tenho minhas ocupações, eu tenho isso, tenho aquilo, né? Mas irmãos, acredite, eu parei o meu serviço, estava fazendo o serviço, eu parei e falei: não vou continuar mais, porque eu não quero chegar atrasado e eu tenho que estar lá. Parei o meu serviço, fui concluir hoje, domingo, pleno domingo, levantei 5h40 da manhã, né? Porque se eu tivesse continuado, eu teria terminado. Mas e a obra de Deus? Ela não pode ser secundária. A obra de Deus nunca pode ser secundária. Eu trouxe uma mensagem esses dias sobre o pecado
da indiferença. Eu não posso ser indiferente para com Deus. Se eu faço as coisas para os homens com primórdia, né? Se eu faço com dedicação, por que não Deus? Por que não vou colocar Deus em segundo plano? Ah não, entendeu? Eu tenho que... Mas meu irmão, eu tenho que procurar fazer com muita alegria, porque a hora que Deus resolver dizer assim, stop, para mim, Meu Deus. para tudo. Jesus. E aí, eu mandei um folderzinho, né, de um grupo dos irmãos, né, da pessoa, não vou na igreja não, vou ficar aqui no sofá, não é isso? Daqui a pouco ele na cama lá doente, né, no hospital. Deus, que saudades que eu tenho da minha igreja, né? Pensa que vai comover o coração de Deus. Você nunca vai comover o coração de Deus se você não estiver fazendo a obra de Deus com excelência. Aleluia. Até mesmo porque quem vai tocar na tua saúde não vai ser outro a não ser Deus. Quem vai te tirar fora da rota não vai ser outro a não ser Deus. Aí fala assim, mas que Deus que é esse que fere assim? É aquele Deus que age com justiça. O jeito que você faz com ele, ele vai fazer com você. Não é a lei da medida, não é isso que faz. Aquilo que tu plantar é o que tu vai semear. Não é justiça. Aí eu pinto e borda, pronto, né? Desprezo Deus e quero a presença de Deus sempre que eu precisar. Eu não me importo muito com que as coisas estão acontecendo na igreja, e não me importo de fazer a obra de Deus com excelência. Eu não me importo de ser a obra de Deus, colocar em primeiro plano na minha vida. Mas quando eu estou precisando, eu quero que Deus atenda a minha necessidade em primeiro plano. E aí Deus fala assim, ah Deus, que Deus não, eu estou aqui, estou quase morrendo, olha o meu filho, olha não sei quem, por que você não me ouve? Deus fala, porque você nunca quis me ouvir. Mas eu ia na igreja, mas quantas vezes foi na igreja você nunca parou para me ouvir? Me fala um dia que tu foi na igreja, que tu parou para me ouvir. Tu ia por ir. Eu sempre querendo falar com você, eu sempre quis a tua atenção, eu sempre quis a tua adoração, mas você nunca me adorou. Aí é ruim demais, irmãos. É ruim demais. Então, às vezes as coisas não dão muito certo na nossa vida, porque nós não estamos fazendo certo na obra de Deus. Eu não sei, não dá certo, aqui eu tento, né, a minha casa não dá, é isso que não dá certo, que não dá certo. Você já parou para pensar que você não está fazendo certas coisas de Deus, a obra de Deus, e aí Deus está exigindo de você algo? Aí Deus vai tirando aqui, tirando ali, entendeu? Vai fazendo errado aqui e ali. Sabe? É tipo Balaão, jumenta, jumenta Balaão, anjo, jumenta, anjo Balaão, Balaão, jumenta e jumenta anjo. Sabe? Vai se desviando, querendo ali, vai arrumando ali, e o anjo só te cercando. E o anjo só fala assim, Deus, eu meto a espada dele ou o que eu faço? Porque a intenção do anjo ali era retalhar. Se não fosse a jumenta, e quantas vezes tem um anjo na tua frente com a espada, sabe, maior do que ele, que ele fala, eu vou cortar no meio, Deus. Deus fala assim, não, só vai cercando. Entendeu? Empurra a panela, derruba a panela, né? Empurra a moto, quebra o carro, faz isso, e vai fazendo, e vai, entendeu? Tira o trabalho, tira isso, vai tirando coisas, tira a saúde, vai, até ele entender que sou eu. Aleluia, Jesus, é verdade, Jesus. E a pessoa vai se debatendo. É como se colocar um peixe no aquário e vai tirando, sabe, com a seringa, vai tirando, né? E vai tirando ele a pouco, ele pode se bater, e vai caçando uma pocinha aqui, uma pocinha ali, até que não tem mais nada de água. Mas enquanto você não olhar, não perceber que Deus tem que ser a sua prioridade, tu vai estar passando por problema, por dificuldade. Aleluia, tu vai Jesus. andar ansioso, tu vai andar depressivo, né? Tu vai andar, sabe, saltitante, mas tu não vai encontrar solução em nenhum lugar, até o dia. Se tu tem chamado, pode ter certeza que Deus vai fazer de tudo. Se você é marcado para ser salvo, aquele que é marcado para ser salvo, mas irmão, ele pode, é a mesma coisa assim, olha, a Bíblia fala que Deus coloca um anzol no nariz daquele que ele, essa palavra que ele ama, entendeu? recebi, É. nossa. Você sabe por que Deus falou isso aí? Imagina o pescador.
Depois que mordeu a isca, o peixe, ele pode fazer o que ele quiser. Entendeu? Ele solta a linha. Aí você faz, agora estou livre. Chega lá na frente, ele dá aquela puxada. Você não. E aí Deus puxa de novo. Aí quando você pensa, agora eu estou livre, não, agora eu estou livre. E se manda daqui a pouco aquela puxada de novo. Meu amigo, você vai andar para lá, para cá. Você só vai sentir as puxadas de Deus. Entendeu? Aí quando tu cansar, aí abre o bocão, o peixe fica a boca aberta e se entrega, né? Não tem jeito. Aí vem, se orar. Glória a Deus, é desse jeito. Eu não sei em que ponto você está nessa linha de anzol aí com Deus, né? Se você está na briga ainda, tentando fazer do seu jeito, né? Mas vai chegar uma certa hora que ele vai te tirar você de dentro d'água e colocar dentro do barco. Só que você pode ter certeza que quando ele for te tirar, ele vai colocar o dedo dentro da tua boca. Assim. E te ergue assim. E aí tu não tem escolha, meu amigo. Aí tu faz aquilo que ele quer ou tu vai pro tacho. É isso? É melhor fazer o que Deus quer. Aleluia, Vamos aplaudir glória Jesus. a Deus.